Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Bruno Corano. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Para quem ainda não segue o canal, agora é uma ótima hora. Não esqueçam de acionar o sininho. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano. E vamos ao que interessa. A gente vai falar hoje sobre eleições americanas. E para isso eu recebo 3 monstros do jornalismo brasileiro que eu admiro muito. Meu parceiro de Manhattan Connection, uma referência na TV e no jornalismo. Ele trabalhou na Folha, no Estadão, no jornal O Globo, na revista Exame, na Veja, na Jovem Pan e na BBC. Acho que deve faltar alguma coisa aqui, mas tudo bem. Passou por TV Cultura, Bandeirantes, Record e GNT. Foi correspondente internacional e autor dos livros Terras Prometidas, Do Bom Retiro, a Manhattan. E Manhattan e Outras Conexões. Seja bem-vindo, Caio Blinder. Obrigado. Eu fui contratado e demitido de todas essas empresas. Por isso eu tive tanto emprego. Por isso você trocou bastante. E pela primeira vez aqui comigo eu recebo uma jornalista que passou pelo New York Times e pelo Washington Post. Ela também foi professora na Universidade Estadual do Arizona e ensina redação na Poynter Institute, uma das criadoras do musical off-Broadway americano, membro vitalício da Associação Nacional de Jornalistas Hispânicos e vice-presidente da The Sauce Foundation. Autora do livro The Fire Line, The Story of the Granite Mountains, Hot Shots, e atualmente Managing Editor vamos falar em português, senão ninguém vai entender isso. Ninguém vai entender nada. No 19º. Nós concordamos, seria o quê? Editora executiva isso você da traduziu 19ª emenda da Constituição Americana, porque se chama The 19th em inglês. E o livro é um livro fantástico, porque era sobre o incêndio. Um incêndio florestal que morreram 19 bombeiros da mesma equipe. Bom, seja muito bem-vinda, Fernanda Santos. Obrigada. E se eu falar inglês e espanhol no meio, no final a gente se entende, A né? gente se entende. A gente vai traduzindo e dando um jeito. E para completar o time, ela que é historiadora, antropóloga e escritora, jornalista com mais de 2 décadas de atuação, autora dos livros Sorriso Negro e Nasci para Sonhar e Cantar, sobre a história de Dona Ivone Lara, professora no Departamento de Estudos Latino-Americanos e Latinos em Lehman College e no Departamento de História do The Graduate Center. Diretora associada do Centro de Estudos Latino-Americanos, Caribenhos e Latinos na The City University of New York. Bem-vinda novamente, Mila Burns. Obrigada, Bruno. Uma alegria estar aqui com você, ainda mais com os meus amigos, Fernanda e que Caio. Aí o delícia. time está completo, bom demais. Eu queria agradecer muito vocês estarem todos aqui. Eu até fiquei assim, impressionado quando a Bruna me falou, não, eu reuni toda a turma. Eu falei, nossa, time monstro. Mas olha, custou, viu? Porque foram meses, né? A gente marcou isso meses e meses atrás para que todo mundo tivesse uma data que coincidisse. Mas sempre com interesse. Acho que para todos nós foi como uma reunião de velhos amigos que não se viam. Bom, eu te vejo com mais frequência. A gente se vê um pouco mais, Mas eles viram a gente, americano, a gente não se viu. Desculpa ser datado, né? Mas escolhemos um dia muito estranho para gravar, que é 11 de setembro. Né? Ainda tem isso, né? Então, um dia assim, muito parecido. Muito parecido, né? É. Muito parecido. Ensolarado, bonito. Né? Era uma terça, hoje é quarta. Gente, Caio, obrigada por começar assim, nesse clima maravilhoso. Tá muito parecido. Minha vibe. Tá demitido, Caio. Deus, vai arrumar outro emprego. Mas é uma data histórica. Nós estamos fazendo uma coisa. Claro. Vamos começar o seguinte. Para quem está no Brasil, às vezes não tem a ideia da importância americana. Eu acho que a gente poderia começar a puxar por aí, né? Ainda tem muitos brasileiros que entendem o seguinte, não, a eleição é lá, não é aqui, e não vem a amplitude o alcance que isso pode ter. Fiquem à vontade, podcast é bate-papo, vocês se atropelem à vontade. Primeira coisa, é ruim falar boa pergunta, mas coisa inflar o ego do entrevistador, né? Mas de fato, as pessoas não têm essa noção, primeiro pela importância em si do país, e segundo, como afeta a vida de cada cidadão em qualquer lugar do mundo. Além dos desafios que tem na eleição americana, a discussão sobre o futuro da democracia, os ataques à democracia do Trump,
Basta dizer a coisa mais elementar, a pedra de toque dos planos econômicos do Trump, planos entre aspas, é tarifa. Sabe? Então, tarifa é uma coisa que afeta a vida de cidadão em qualquer lugar do mundo pela importância econômica dos Estados Unidos e como vai o efeito cascata que seria isso na economia global. E sem contar, obviamente, a importância geopolítica do Trump. Ironicamente, o inverso não existe, né? Se você acompanhar o Trump ou a Kamala, sabe? O radar deles para a América do Sul, zero. Exceto imigração, não existe. Venezuela um pouco, mas muito ligado à imigração. Então, e ligado à democracia exatamente, também, né? Exatamente. E aí é legal isso, porque você pega no caso do Brasil, especialmente nesse momento dessa revitalização dos bolsonaristas, né? Com o negócio do Musk, né? Então o Trump virou uma espécie de ficou um herói ainda mais icônico, junto com o Musk, né? Na defesa de uma causa no Brasil. Então, nesse sentido, a eleição virou importante e tem essa torcida. Né? É engraçado, porque eu acho que o brasileiro talvez não entenda a dimensão, alguns, mas tem a torcida. Eu vi uns brasileiros falando, vou votar no o pessoal do Brasil, vou votar, eu voto Trump, eu voto Kamala. Eu falo, uau, impressionante como estão envolvidos com a eleição, apesar de alguns terem essa impressão de que não afetem nada. Agora, Caio, eu queria ressaltar também que havia uma esperança muito grande de que com o Joe Biden como presidente isso fosse diferente, porque o Joe Biden, sim, não só é um presidente com uma agenda de política externa importantíssima, muito maior, incomparavelmente maior com a do Trump, por exemplo. A gente ainda não sabe muito bem o tamanho da presença da política externa num eventual governo da Kamala, mas a gente imagina que talvez não seja tão grande quanto o do Biden. Mas não só isso, era alguém muito envolvido com a América do Sul e com o Brasil. Conhecia atores centrais, era próximo de ex-presidentes e assessores e tudo. E basta vir uma Ucrânia, basta vir uma questão de Gaza, Oriente Médio, que isso sumiu do mapa completamente. Então a gente pode dizer aí com tranquilidade que há uma década o Brasil não faz parte da agenda de política externa dos governos americanos. Agora, isso não significa que um espirro aqui, como a gente fala, né, não gere uma pneumonia lá. A questão das tarifas é essencial e dói no bolso do brasileiro, muda a maneira que a gente faz compras no supermercado. Então, são mudanças realmente de impacto tremendo para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, como você falou. E lembrando só a última coisa, a coisa apocalíptica do Trump, né? Se a Câmara assumir o poder, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Ou talvez da outra forma, né? Se ele assumir o poder, mas bom, enfim. Mas estamos falando das questões macro, né? Tem uma questão micro que eu acho que também a gente tem que levar em consideração, dessa desconexão que não deveria existir. Anda pelas ruas aqui de Nova York, quanto que a gente ouve português, né? Quanto que você ouve português na Flórida? É um estado que eu digo, é o único estado que eu vou aqui nos Estados Unidos que eu não preciso falar inglês. Eu falo espanhol e português e tô bem. Tá resolvido. Tá resolvido, total. Então, existe, além da conexão econômica, da importância geopolítica, existe uma conexão humana, né? Uma conexão de pessoa para pessoa, de família para família, laços que hoje em dia são impossíveis de se quebrar. Muitas pessoas que já moraram aqui, retornaram, pessoas que estão aqui, que têm família lá, pessoas que estão aqui e lá, né? Então, assim, existe uma conexão muito presente, muito forte, de uma maneira que, de certa forma, os Estados Unidos, da mesma forma que o Brasil tem um significado especial para todos nós aqui, e muitos outros que moram aqui, né, que tem a dupla cidadania, a dupla existência. Eu sempre digo, eu sou imigrante e americana. E isso não tem nada de errado. Sou brasileira e americana, as duas identidades podem coexistir. Eu acho que essa coexistência é uma coisa que, num momento como esse, as pessoas têm que se lembrar que para que ela exista de uma maneira branda e não tão turbulenta, né? É necessário que a gente se lembre que a estabilidade política, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, são muito importantes para que isso continue acontecendo. E vai ter... A Mila, acabei de saber que ela joga tênis, então vou usar a minha metáfora de tênis. O que nós temos na eleição, então, é um jogo de duplas. Os dois jogadores do Trump, que são imigração e economia, que ele considera, né, os pontos fortes da campanha dele. E os dois pontos da Câmara são aborto e democracia, que a Mila comentou. Então, essas questões... Talvez aborto tenha um impacto menor no debate brasileiro hoje em dia, mas imigração, democracia e economia, então nesse jogo que está tendo para quem vai ganhar, afeta profundamente a vida do brasileiro. A minha maior preocupação na perspectiva global
é como uma eventual vitória do Trump vai interferir no conflito Rússia e Ucrânia. Porque certamente ele deve reduzir o apoio. E até onde os países europeus vão segurar a onda e dizer, tudo bem, a gente vai continuar bancando aqui, porque a ajuda financeira e de equipamentos americana é assim, desproporcional a todo o resto dos países juntos, né? No debate ele falou sobre isso. Ele disse, eu vou resolver esse conflito, mas como mas que ele você não vai fala resolver? como, né? Exato. E esse é o grande problema, porque ele tem uma amizade, entre aspas, né? Ele tem uma conexão com o Putin que ele acha que é uma coisa positiva. Eu não pôr aspas. Não, mas que, na verdade, é muito preocupante, né? Então, assim, o fato dele ter o Viktor Orbán na Hungria e o Putin como exemplos de líderes é uma coisa extremamente preocupante. Então, quando ele fala, eu vou resolver esse conflito, a conclusão que nós que temos que sabemos de todas as cadeias nessa história, é que a resolução seria que a Rússia levaria o que ela quer e a Ucrânia que se exploda. Só ampliando a Pra não dizer outra resposta, palavra. você focou Rússia e Ucrânia. Na verdade, a visão de mundo do Trump é mais ou menos fazer o desmanche da ordem pós-guerra, que foi mais ou menos arquitetada pelos americanos depois de 45, as instituições tipo OTAN. E, no geral, a ideia dele não é que dane-se o mundo. Quanto que eu vou receber e quanto você vai me pagar para te ajudar, sabe? Tudo é transacional com o Trump. Não existe mais uma aliança de valores, de interesses geopolíticos, ou seja, ele é totalmente imprevisível. Então, as pessoas ficam muito chocadas, falam assim, o Trump vai ser pró-Israel. Então, eu acompanho muito a política de Israel, se você conversa com os estrategistas de Israel, generais, eles têm medo do Trump. Porque o Trump significa instabilidade. Caos. É o caos. Você não sabe como que ele vai... Sabe? Será que... ele é imprevisível. Então, a ordem já é mundial já é precária e ele quer reverter os códigos, os rituais e as alianças tradicionais dos Estados Unidos. Ele é imprevisível e com jeito de maluco, mas no fundo ele tem uma certa ponderação. Quando ele era presidente, ele foi até que muito cuidadoso na relação com a Coreia do Norte e com as poucas movimentações que ele teve. E eu acho ele que fazia muito escândalo, mas na hora é o cachorro que late, mas você abre o portão e não que mostra. foi exatamente o que a Câmara tentou vender no debate entre os dois. O Putin te come pro almoço, foi o que ela falou para ele. Então ele tem essa postura de flamboyante, eu sou o grande negociador. O que a gente tem que saber é se quando ele senta na mesa com essas pessoas para conversar, ele é um grande negociador ou ele é o jantar. E eu acho que nessas últimas negociações, negociações pelo menos que a gente observou nos 4 anos de governo Trump, a Coreia do Norte é um bom exemplo, mas acho que a Rússia também é um ótimo exemplo, o que a gente viu é que ele fala alto com tarifa. Na hora de negociação, de sentar à mesa, ele volta muito com muito mais admiração do que postura, do que imposição de determinadas negociações e por aí vai. Como disse, se ele for paparicado, ele se derrete. Ele se derrete, exatamente. Sabe, basta você inflar o ego do Trump, e esses caras... Imagina um cara como Putin, ex-agente da KGB, especialista. Exatamente, especialista nisso. E com o mundo do jeito que tá, como vocês disseram, né? À beira de uma possível terceira guerra mundial, sabe-se lá o que aconteça, o que o americano quer não é um político que vai sentar e vai falar, você tá me elogiando, então eu sou o cara, eu sou seu amigo, como a gente falou, você falou entre aspas ou não, né? E o cara vai... cave, como a gente fala aqui, né? O cara vai, ok, então vamos deixar para lá. A gente precisa de alguém que chegue na mesa de negociação e negocie de fato para que essas coisas avancem, porque a gente não viu avanço nenhum em nenhum desses lados. A verdade é essa, Mas né? a mensagem para a opinião pública americana, de certa maneira efetiva, não só o Trump, mas se você pegar mesmo desde Obama, desde o fiasco que foi o Iraque há 20 anos, existe um retraimento americano no Afeganistão, ou seja, a opinião pública americana realmente não quer mandar soldado, não quer gastar dinheiro, então ele reflete, daquela maneira alucinada dele, um certo clamor da opinião pública americana por um distanciamento dessas responsabilidades que os americanos assumiram, obviamente, com o final da Segunda Guerra Mundial. O Obama já começou esse processo. Então... E eu acho isso muito interessante, Caio. Talvez a Fernanda até possa ajudar a gente a pensar um pouco nisso, porque é esse papel que a gente chama como historiador da polícia do mundo, né? Dos Estados Unidos como a polícia do mundo. E eu acho que esse é um papel que desagrada esquerda e direita, como você falou. Não é só um papel que os republicanos passaram a ver como... Não, esse não é um papel, não. O eleitor do Trump fala, eu não quero mais...
Ucrânia não é meu problema, não quero gastar o meu taxpayer, meus dólares de quem paga imposto com a Ucrânia. Eu já estou com muito problema aqui porque eu não consigo fechar o mês. Eu acho que isso é um problema também da esquerda que fala, isso não é a interferência externa, as nações são soberanas, qualquer que seja o ângulo, é um ângulo em que a política externa realmente virou uma questão de segundo plano para o eleitor, né? Mas acho que volta à pergunta original que o Bruno fez, né? A desconexão, que hoje em dia não tem como desconectar nada, né? O que a gente consome em qualquer país, no Brasil aqui, vem de outros lugares. Então, uma guerra, como aconteceu no início da guerra da Ucrânia, quantos problemas que nós tivemos aqui em termos de grãos, em termos de produtos que vêm de lá, que são produtos do dia a dia. E que as pessoas estavam descobrindo que vinham de lá, né? Todo mundo, Ucrânia faz o quê? Né? Exatamente, a quantidade de grãos. Além das noivas e das mulheres que engravidam, como chama isso em português? A mulher que... Barriga de aluguel. Isso, barriga de aluguel. As barrigas de aluguel, né? Eles têm muito mais que eles fornecem, apesar de ser um país pequeno. E além disso, tem uma questão... Obviamente que eu acho que é importante a gente lembrar que quando nós estamos falando de uma posição da polícia do mundo, né? Hoje em dia, eu me pergunto isso, porque eu me lembro de me incomodar com essa posição dos Estados Unidos e dizer, mas por que os Estados Unidos têm que se meter? Por que os Estados Unidos têm que interferir? E muitas das intervenções foram de péssimo resultado, né? Assim, pensa na América do Sul, no tempo da ditadura, na América Central, né? Todo o caos que foi criado em El Salvador, em Honduras, que até hoje pagamos o preço aqui pela instabilidade política e econômica nesses países, que são países, não tanto El Salvador, porque o Bukele... Aí a gente pode ter um outro show para debater, né, as técnicas, as táticas dele, mas enfim, o Bukele criou uma estabilidade em El Salvador, mas muitas pessoas saem de Honduras hoje em dia por um problema criado pela ideia dos Estados Unidos ser a polícia do mundo e ter interferido nos anos 80, né, na política local. Mas quando a gente pensa hoje em dia, né, se não existir uma organização como a OTAN, se não existirem países como os Estados Unidos, como a Alemanha, que trabalham juntos para manter essa ordem mundial que foi obtida aos trancos e barrancos após a Segunda Guerra Mundial, né, que até hoje é uma costura que está assim meio frouxa, né? O que vai acontecer com o mundo, né? Então, de certa forma, a gente tem que ter... Essa união. Exatamente. Mas eu não acho que essa união que é frouxa, eu acho que essa união é bem sólida. A união da OTAN é muito sólida. Muito acho sólida. Que o que eu estava falando é mais uma união mundial. Mas, né? por exemplo, ideia... a ONU já não está numa fase tão boa. Por até de percepção pública ou de força mesmo. E especialmente com o Trump, se for o Trump, ele não tem nenhum apego a instituições multilaterais. Sabe, é uma coisa mais republicana hoje em dia, sabe? Não no caso da OTAN. A OTAN não, os republicanos tradicionais, Reagan, Bush, não. Mas a ONU nunca foi... A ONU nunca foi. Xodó dos republicanos. Mas no caso do Trump, agora você falou, se os americanos se retraírem, não tem vácuo geopolítico. Alguém vai ocupar o espaço. Então isso está acontecendo esse é o grande risco, né? Claro. Quem vai entrar nesse espaço? A Rússia, a China, assim... Ela fez uma marketagem legal no debate. Uma hora ela falou o seguinte, foi coisa de marqueteiro. Fizeram as contas que tem 800 mil descendentes de poloneses na Pensilvânia. A parte da Polônia. Que é um dos estados que decide. Então ela conseguiu corretamente vincular a Ucrânia à Polônia. Falou assim, se a gente deixar o Putin avançar, ele não vai parar na Ucrânia. Ele vai parar na Polônia. E vocês, então, 800 mil descendentes de poloneses, não votem no Trump. Porque ele vai invadir vai deixar a Rússia invadir. E os poloneses de esquerda e direita odeiam a Rússia. Então, curiosamente, ela soube usar de uma boa marketagem essa questão diretamente numa... Imaginem, 800 mil descendentes do estado que está ali na... E ela falou diretamente para a câmera, né? Assim, uma coisa interessante, tiveram vários momentos desse debate, enquanto que o Trump não olhou para ela, não falou o nome dela em nenhum momento. Ela olhava para ele, mas em outros momentos ela olhava diretamente para a câmera, e esse foi um desses momentos que ela olhou e ela estava falando diretamente com o eleitor. Então, assim, foi uma tática, foi uma estratégia muito inteligente que ela usou. Além disso, ela sabe, né? Nesse momento todos os dois sabem, tanto que o Trump, até o momento que ele não pôde mais aguentar, ele tentou resistir ela estava, assim,
como é que se diz? Cutucando ele, né? Cutucar é uma palavra de baiano ou uma coisa? Não, cutucar é universal. Okay. Universal. Chega em Paris e fala cutuquei, eles vão Cutuquei, entender. Pode beleza. Cutucar. Então ela ficou cutucando até o momento que ele perdeu a calma. Mas ele sabia, entrando nesse debate, tanto ele quanto ela, eles sabem que a base eles têm, né? Ele tem a base dele, ele não tem que lutar pela base dele, nem ela tem que lutar pela base dela. Mas é esse meio do eleitorado americano, né? A pessoa que é o eleitor indeciso. É o bem minguado, né? Nem tanto. Hoje em dia, eu acho assim que entre os que são indecisos, o que se chama de independente, que não são afiliados nem ao Partido Republicano nem ao Democrata, porque é bem diferente da política brasileira, aqui nós temos só 2 partidos, né? Na verdade, existem outros, mas que não tem nenhuma não tem significância nenhuma. Eles estavam buscando convencer esse eleitor. Mas são eles que vão decidir a eleição, né? Exatamente. Claro. E esse grupo do eleitor indeciso, né? Ele é um grupo que não é um grupo homogêneo, obviamente. Ele tem muitos grupos que, por si só, não são homogêneos, que fazem parte desse grupo. Por exemplo, o eleitor latino, como eles falam, né? Como se fosse um monolito, Como né? se fosse um monolito. Eu, você e o Caio, provavelmente vai voltar para a mesma pessoa, mas assim, assume-se que todos nós quatro temos as mesmas crenças, os mesmos hábitos, as mesmas preocupações e, consequentemente, votamos da mesma maneira, o que, obviamente, foi por muito tempo um erro de estratégia enorme dos 2 partidos, muito grandes. E o Trump, em 2016, quando ele se elegeu, eu estava no Arizona naquela época, trabalhando para o New York Times, e foi uma surpresa enorme. Eu disse, eu não estou surpresa que ele ganhou o estado do Arizona em 2016, porque ele, toda vez que ele ia para o Arizona, ele falava exatamente as 2 coisas que o morador do Arizona queria ouvir, o eleitor do Arizona queria ouvir. Um era, vou fechar a fronteira, vou selar a fronteira. Se você mora em Phoenix, que é onde eu morava, a capital, você está a 3 horas e meia da fronteira. A fronteira é um lugar tão distante quanto é daqui de Nova York para a fronteira dos Estados Unidos com o México. Não afeta a sua vida, você não sabe o que está acontecendo, é uma existência totalmente separada. Mas se você mora na fronteira, a sua compreensão da fronteira é muito diferente. Mas a maioria dos eleitores, como em Nova York, estão na capital ou em volta da capital, né? Então, ele soube chegar lá e falar, eu vou proteger vocês da ameaça da fronteira, o que todo mundo quer, segurança, né? E vou criar empregos. Arizona é um estado que também já mudou bastante, mas mudou no núcleo do estado, né? Nas partes rurais do estado existe muito desemprego e falta de oportunidade. E ele foi nessas partes e ele começou a atrair esse eleitorado. Então, o que eu quero dizer é que hoje em dia esse grupo indeciso é um grupo que você tem que fazer um micro-targeting, como fala isso em inglês, né? Você tem que trabalhar são várias estratégias para vários grupos que fazem parte de um grande grupo de indecisos que, no final das contas, vão decidir a eleição. Mas aí foi a questão... Desculpa, fala você. Não, eu só ia falar que eu acho que tem um ponto importantíssimo nisso, que são as 2 coisas que vão decidir a eleição. Esses eleitores do meio, e a segunda é o fato de que o voto não é obrigatório aqui. Exato. Então, essas pessoas têm que sair de casa para votar. Quando você fala segurança, e essa turma do Arizona levantou de casa e falou, opa, isso aqui está me preocupando. Então, os 2 candidatos vão ter que ter uma preocupação muito grande, não só em dizer qual é a plataforma de cada um deles, para que eles vieram, mas de levantar essas pessoas do sofá. Porque se elas não saírem de casa, uma eleição tão apertada assim, pode ser vencida assim. Estimulando o polonês, por exemplo, na Pensilvânia, a falar, opa, peraí, com a Polônia não. Então, eu vou levantar e vou votar para garantir... Ou o polonês daqui de Nova York Ou o polonês daqui de Nova York. Aqui de Nova York não, porque aqui não importa o voto. Mas na Pensilvânia e nesses 7 estados, isso é decisivo. Você vê qual o status da eleição, o que aconteceu desde que o Biden desistiu de concorrer. O que a Câmara conseguiu até agora, efetivamente, foi... Ela conteve a hemorragia de desinteresse de parte do eleitor democrata. Voltou a entusiasmar. Ela não voltou ainda ao patamar do Biden de 2020. Mas ela já recuperou. Mas não está tão longe. Não está tão longe. Mas aí vai depender agora. Mas isso, ela está recuperando o voto da base. Que a própria base estava tendo rachaduras. Sabe? Eleitor negro, eleitor jovem, eleitor hispânico, né? Ela recuperou. Mas ela não chegou ainda
no patamar 2020. Mas o que o Biden fez em 2020 que eu acho que a Câmara começou a desenhar no debate? Por que a pessoa sai de casa do sofá? Porque ela quer que aquele candidato ganhe, porque ele vai trazer segurança, porque as compras vão ficar mais baratas no fim do mês. Qualquer que seja a grande maneira de convencer aquele carinha ali, como você falou, a sair de casa para votar. E a outra, que foi o que o Biden usou muito, foi... Todo mundo sabe quem o Biden é. Agora, vocês não querem o Trump mais de jeito nenhum. E eu acho que o eleitor tem um pouco essa memória de peixinho dourado. E ontem, a Câmara estava tentando fazer isso. Gente, vocês não lembram, não? Por que vocês não reelegeram o cara 4 anos atrás? E ela usou essa construção muitas vezes. Vocês lembram por que esse homem foi demitido? Mas também não sou o Biden, né? Mas também não sou o Biden. Mas vocês lembram... A mágica dela... É tentar conciliar essas duas coisas. Eu sou a vice desse cara, mas eu não sou continuidade. Eu sou mudança também. Então, eu sou ao mesmo tempo... Não sou esse cara. Saia do sofá para você votar contra o Trump ou para votar por mim. E também porque eu não sou mais do mesmo. Né? Exatamente. Clara a coisa da geração, né? Ela é 20 anos mais nova do que esses dois caquéticos, né? E uma coisa que eu queria acrescentar, que a gente falou mais cedo no programa, que foi que a plataforma da Câmara, né? Que a Câmara era democracia e aborto. Na verdade, a Câmara é economia e aborto. Se você pensar hoje em dia... Desculpa, quando eu digo... O que ela considera os pontos... O Trump considera os pontos fortes dele. Sim. Isso que eu queria dizer. Economia e imigração. Crime menos. Mas crime e imigração tá tudo Porque menos. nas pesquisas ele ainda leva um pouquinho de vantagem em relação a ela. Mas você tem razão. Na questão da economia. Mas em termos de mobilizar esses grupos de eleitores que vão ser decisivos, que vão decidir as eleições nesses estados que são decisivos, né, os battleground states, os estados que estão sempre ou vão para um lado ou vão para o outro, como a Pensilvânia, como a Arizona, como Nevada, como Michigan, e são estados onde a economia, eram estados que, alguns deles, Michigan, por exemplo, que tinha uma base industrial muito grande, que se desintegrou no momento que as coisas começaram a ser produzidas na Ucrânia ou na China, né? Então, assim... Agora a gente está falando... resolver essa parte. Pois é. Muita gente não sabia nem onde que era, nem onde existia. Também tem essa vantagem, né? De certa forma. Mas, assim, o que eu quero dizer é que essa ideia, e ela tem falado muito em questões que são muito específicas à família, né? O custo do cuidado às crianças, né? O child care, que se chama. Para nós que somos pais, nós sabemos o custo que é que você tem ter de um filho nesse ter um país, filho né? nesse país, né? Você fala, caro ter filho em qualquer lugar do mundo, trabalha em qualquer lugar do mundo, mas aqui nos Estados Unidos é extremamente caro você ter filho. Eu falei sobre isso no outro podcast com o Bruno. As pessoas no Brasil não fazem ideia de que aqui não tem creche pública. As pessoas falam, mas peraí, como é que você faz então se não tem? Se vira nos 30, é o avô e o avô. A proposta dos republicanos isso. O Vance fala isso. Chama o avô e a avó. Chama o avô e a avó. Né? É isso. Todas as mulheres, a proposta do Vance, inclusive, todas as mulheres são obrigadas a ter filho e ficar em casa para poder. Então, assim, né? Senão a gente envelhece fica tomando conta de gato, né? Esse é um parente. Foi até o que a Taylor Swift, que foi até super interessante. Tão importante como debate foi o endosso dela. O timing dela e a foto. Inteligência, né? A sutileza com que ela usou a política para ilustrar o post dela no que tem que explicar isso pro brasileiro rapidamente, culturalmente. Não, assim, todo mundo conhece a Taylor Swift. Não, mas dos gatos. Eu vou falar, aqui nos Estados Unidos existe uma reputação, né, que são as mulheres que moram com gatos, são as mulheres que são sozinhas, que não têm filho, que nunca casaram. Aí o que elas fazem? Moram com um monte de gato, elas compram um monte de gato e moram com um monte de gato. Eu acho que no Brasil também dizem um pouco isso, a velha dos gatos, não tem umas coisas assim? Mas aqui é uma coisa bem real. Mas aqui é uma coisa que é quase assim, uma gíria, né? É uma expressão. Exato. Só que, obviamente... Hoje em dia, muitas mulheres têm gato. Eu tenho um gato. E eu sou uma gata. Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o J.D. Vance, usou essa expressão para dizer que era um problema na sociedade americana que as mulheres não queriam mais ter filhos, que elas eram single cat ladies, né? Então, o que a Taylor Swift, que é uma mulher solteira, solteira, que tem gatos... Ela fez um post no Instagram dizendo que ela assistiu o debate, ouviu as posições dos candidatos. Ela disse duas coisas extremamente importantes. Número 1, não é que ela ia votar para Kamala Harris. Não foi a mais importante. Foi que você tem que se informar para poder tomar uma decisão informada. E que se você é jovem, antes de você ficar falando das eleições, você tem que se registrar para votar.
para que você possa participar. Porque muitos dos fãs dela têm 18 anos. E aqui nos Estados Unidos você tem que ter pelo menos 18 anos para votar. Não como no Brasil, que você começa a votar aos 16, né? E esse negócio de se registrar é fundamental. Principalmente para esses blocos afro-americanos, latinos. Os blocos ali com que o Biden, com que os democratas tradicionalmente vão muito bem. E o Biden estava ali patinando. E o eleitor jovem. Exato. São exatamente os blocos com que ele começou a patinar ali. E são os que não registram. E agora você está vendo esse registro aumentando. E muitos estados também, diferente do Brasil. A gente faz 18 anos no Brasil, tira o título de eleitor e aquele título vale para sua vida. Aqui você tem que estar sempre se registrando. Em muitos estados você não pode se registrar às vésperas de votar. E se você mudar, então, você tem que atualizar. Exatamente. Porque cada estado, né, tem as eleições são controladas pelos estados. Enquanto que no Brasil é federal, então você tem um título de eleitor, não importa onde você mora. Então tudo isso são... Para nós que somos pessoas engajadas, que participamos, que temos, de certa forma, uma vida privilegiada aqui, né? Porque nós somos empregados, temos dinheiro para pagar as contas, por mais que às vezes tem que contar no final do mês, mas a gente vive uma vida confortável. Pelo menos falando por mim, né? Não sei se vocês já são multimilionários, enfim. Se fosse, a gente não estaria aqui. O Bruno não conta, o Bruno não conta, a gente conta. Mas, enfim, nós somos pessoas que temos que... Gente, não sei nem mais que eu tava falando isso. Tava falando da Taylor Swift, Cat Lady, que ela se posicionou falando para registrarem também. Parece então, que você fazer discurso, vai perder. Eu comecei a pensar no dinheiro do Bruno e falei, não, gente, tô brincando. Você ficou pensando, como ele faz pro Como? Qual é o segredo? A gente pode ter um outro programa para conversar sobre isso, enfim. Mas acho que a ideia, o ponto que eu quero fazer é que quando nós que somos engajados na política, que participamos, para nós essas barreiras, né, esses passos que têm que ser tomados para você participar das eleições, são uma pequena inconveniência, né? Vou tirar uma folga do trabalho, chegar mais tarde no trabalho, vou fazer na internet, porque muitas coisas se fazem online. Mas se a gente parar para pensar, o acesso à internet não é um acesso que é como no Brasil também, em todo mundo, né? Se você mora num lugar rural, se você não tem dinheiro para pagar a internet, se você só tem um telefone celular, você não tem um computador em casa, às vezes é difícil, esses formulários não são acessíveis. Se você tem problema de vista, você não consegue enxergar. Tenho 51 anos de idade, às vezes eu vou ler o negócio, tem que tirar os óculos para ler o telefone, os óculos desde 9 anos de idade, e fala que coisa estranha. O contrário na eleição americana é o excesso de informação na internet, que ela é mesclada com desinformação. Isso, também tem então, muito isso. Você chegou no momento da eleição, que tem esses números, TikTok, o YouTube e tal, o número de pessoas que se baseiam em informações, aí eu vou usar as aspas. Ainda bem que tem vídeo também, né? Tem vídeo, aspas. Que são ou fake news, ou distorcidas, né? E um termo elitista nosso, jornalista, que se chama em português de leitor de baixa informação. É o cara que não acompanha o dia dele da política e vai basear, digamos, o voto dele em questões assim, a gasolina hoje subiu, então... Que é a maioria. A maioria. Então eu vou votar contra o cara que é presidente. A comida tá mais cara, o bacon tá mais caro, o ovo tá mais caro. Não tem bacon, então, sabe, não faz uma... É aquele momento, é o snapshot do momento. Ou essa coisa, você falou em gatos, né? Que foi o debate já, nós vamos uma hora depois, mas ficou muito sintomático qual foi a coisa mais viral do debate, foi a insanidade do Trump ecoando uma fake news, que os imigrantes haitianos estavam comendo cachorro em Ohio, em Springfield, né? Que é a cidade ironicamente, Springfield, que é a cidade real em Ohio. Do Simpsons. Exatamente. Que é coisa... Até parecia que era piada. Você não sabe o que é ficção e realidade, né? Então você, sabe, está totalmente desmentida a história. No entanto, um dos dois candidatos, convictamente, e acho que a essa altura, ele realmente acredita. Ele acredita. Eu acho que tudo que ele fala, ele acredita. Eu não acho que não é teatro. Ele acha que ganhou a eleição, ele acha que os haitianos estão comendo gato. Ele disse, eu vi na televisão. Foi isso que ele disse. Ele disse também, alguém tá falando, ligaram pra gente contando. Não parece aquela coisa do... Assim, o meu pai, às vezes... O tio do Zap. O tio do Zap. O grupo da família que você fala assim, já foi reenviado, não sei quando. Eu falo, gente, você não sabe nem de onde saiu. O problema é que nessa eleição, o tio do Zap é o Trump, é o Elon Musk, é o outro tio do Zap postando fake news. É uma dupla da pesada. Então é uma dupla da pesada, que assim, como é que você se defende disso? E as fábricas na Rússia, né?
que estão... Os robôs. Os robôs que estão exatamente lá, rindo da cara da gente. Pagando os influencers agora. Tá Ainda tem isso, né? Uma companhia estavam pagando os caras... Para desestabilizar o processo democrático nesse país. Então, porque eles sabem que aqui é a chave, né? Tem pouca gente que decide eleição e essas poucas pessoas, elas baseiam suas decisões políticas eleitorais em fatores, às vezes, bizarros, ou o preço do bacon, como se isso fosse o... Mas decidem. Ou se o imigrante haitiano come gato. É por isso que, por exemplo, o debate, eu acho que foi um debate em que o consenso é que a Câmara venceu. Mas eu sempre fico pensando, e daí? E o que a gente faz com isso? Né? E, parabéns, venceu, mas e para onde a gente vai com isso? Se essa indústria de desinformação é o que vence, quando a Câmara vai lá provoca... O Trump é como se fosse... É pior do que meu filho de 8 anos. Você joga uma isca, ele pega. Ele se deixa provocar. Mas eu acho que esse eleitor mediano não tá nem aí. Eu não sei nem se ele viu aquela meiuca do debate. Ou se ele vai no dia seguinte pegar na social media o que viralizou. É isso aí. E aí ele vai ver, né, o negócio do cachorro e do gato, e sinceramente, eu não acho que essas pessoas são burras ou fáceis de manipular, não é nada disso. É a falta de tempo, é a falta, você ouviu aquela história, ouviu, o tio confirmou, alguém falou, talvez seja, ou então, não creio nas bruxas, pero que ela sai lasai. Não sei se é verdade, mas vai que... Então, qual é a força disso, o Trump né? foi premeditado, ele está correto da estratégia dele. Se você, não só o debate, mas em geral na campanha, que ele bate na tecla migração, porque ele sabe que é isso que... O medo, né? É o medo. A campanha dele é baseada no medo. É o crime. Não adianta você falar, não, o crime tá baixando. Falando, não importa a estatística. As estatísticas são claras, o crime está baixando. Sabe? Imigrante não comete crime. Ao contrário, ele tem medo de cometer crime. Muito menos crime proporcionalmente do que o americano branco. Então, né? Mas aí volta a imprensa, uma coisa interessante. Por que a imprensa tem que falar se tem um crime? Ah, o crime foi cometido por aquele imigrante ilegal da Venezuela. Nunca se fala, o habitante de Utah, Mormon, matou 2 pessoas. Não, você não fala assim. Mas quando é um imigrante especialmente ilegal, que comete menos crime do que a média geral, então isso cria esse... Cria um universo paralelo, né? A outra, são 2 coisas, por exemplo, de Springfield foi um atropelamento que aconteceu provocado por um imigrante indocumentado, que virou... Quando alguém noticia atropelamento e morte. Em Nova York agora deve ter acontecido aqui embaixo, né? Times Square. Mas é esse viés que eles vão pegar e vão capitalizar. A outra coisa que eu acho uma loucura e eu escuto isso recorrentemente na mídia, NPR, PBS, CNN, todas as grandes emissoras, porque a preocupação dos republicanos com o voto dos imigrantes indocumentados. Eu falo, gente, imigrante indocumentado... Peraí, ninguém está se perguntando o quão absurda é essa teoria de que um imigrante que não é cidadão do país vai votar, vai se expor a isso. Mesmo se sair for um no horário de trabalho legal, dele, ele não vota. Ele não Você vota. tem que ter As pessoas que têm green card, que são um perigo. Eu falo, gente, de onde essas pessoas... E as pessoas vão repercutindo isso uma vez, outra, até que as pessoas me perguntam às vezes na rua, Mila, mas peraí, quem tem green card pode votar lá? Eu falo, gente, não é possível que eu estou ouvindo essa pergunta. Mas é tanto... Faz parte da campanha. Faz parte dessa campanha. Mas você tem que olhar o lado também, que se mostrou o ponto fraco do Biden e da Câmara agora, que ela tem que, por razões eleitorais, reverter a imagem que os democratas são complacentes com a questão da fronteira, como você falou, do Arizona. Que eles sabe, não é que eles deixaram entrar. É que, obviamente, você está lá em Honduras, no México, falar... Pô, não tem mais o Trump, vai ser o Biden no poder, é mais fácil ir para lá. E o cara veio. E foi depois da pandemia, etc. Mas olha, eu cobri a fronteira por muito tempo. Não, mas isso é na pandemia. Depois da pandemia, baixou e aí subiu quando... Mas eu acho que o nível de desespero de uma pessoa que sai do país, da maneira como eles saem, inclusive muitos brasileiros, e imagina, hoje em dia as pessoas estão vindo do Afeganistão, da China, da África. Aqui nas ruas de Nova York eu nunca vi tanto africano por aqui, né? Que as pessoas, o nível de desespero transcende qualquer situação política. Mesmo que seja Trump, mesmo que seja Biden ou Kamala Harris, o desespero que leva uma pessoa a sair do seu país, navegar todas as dificuldades que eles navegam, os riscos até chegar aqui, eu acho que é um nível de desespero tão profundo que é muito difícil para qualquer pessoa entender, a não ser que você esteja naquela situação, né? Então, assim, é uma situação que
a questão da fronteira é uma questão extremamente complicada, porque a atitude democrata foi, até um certo ponto, né, foi de que vamos reformar o sistema migratório americano, que não vê reformas desde os anos 80. Eu hoje estava fazendo uma pesquisa para uma coisa que eu estou escrevendo para minha publicação, que era um número que eu estava buscando em termos de imigração, né? Porque aquela questão do hispânico, do latino, né? Eu sou latina, eu não sou hispânica, porque nós não somos colonizados, não fomos colonizados por espanhóis, fomos colonizados por portugueses. Então, estou escrevendo uma coisa sobre isso. Aí eu falei, qual era... quando foi criado esse Hispanic Heritage Month, né? Mês da herência hispânica. Da herança hispânica, herência espanhola. Tá? Eu falei que eu ia escorregar a língua. Foi criado um mês, foi o Ronald Reagan em 1988, que transformou de uma semana para um mês. Em 1988, a população hispânica desse país era 19%, era 8% da população americana. Hoje em dia é 19% da população americana. Quer dizer, a mudança demográfica nesse país é uma mudança demográfica intensa que está mudando toda a fábrica, como se diz aqui, né? Todo o tecido da sociedade americana e até mesmo a própria definição do que é aquele estereótipo que a gente tem do americano. Né? O que é o americano hoje em dia? A mesma coisa, o que é o eleitor americano? Somos todos compostos de muitas coisas. Então, onde eu trabalho, 19th, que é a 19ª emenda da Constituição Americana, que deu à mulher o direito ao voto. Só que a gente tem um asterisco, porque deu à mulher branca o direito ao voto, porque naquela época era codificado, o racismo era codificado aqui. Então, se você era negro, pessoa de cor, latina, indígena, você não tinha direito ao voto, seja mulher ou homem. Então, levou ainda bastante tempo para a mulher de cor, né, ter o direito ao voto. Então, assim, eu e você, Mila, não poderíamos votar quando a 19ª emenda da Constituição Americana foi passada. Então, enfim, estou falando isso tudo para dizer o seguinte, que hoje de manhã a gente estava analisando, né? Hoje, quer dizer, um dia após o debate, estávamos aí analisando o que as pessoas estavam buscando na internet durante o debate, para ver qual é o interesse, né? Que vocês vão ouvir nas coisas, as pessoas vão ver busca número 1 no Google, o que é uma tarifa. Eles não sabiam o que era a tarifa. Como que isso funciona, né? Porque para a pessoa que está indo para o supermercado contando o dia dela, ela não tem a menor ideia do que é uma tarifa. Como que vai afetar o preço do meu ovo? É isso que eu quero saber, entendeu? Então, tinha um mapa dos Estados Unidos com todos os estados e as cores, né? Dizendo cor tal é imigração, cor tal era economia, cor tal era saúde, aborto, enfim. Tinham várias categorias. Então, quando o debate começou, o mapa tinha um monte de cores. Cada estado, um monte de cores diferentes em diferentes estados. Quando o debate terminou, todos os estados, os 48, né, estados contíguos aqui dos Estados Unidos, com exceção de um, eu não me lembro qual não era Nova York, talvez Ohio, acho que era Ohio. Todos os estados... Não, o assunto em Ohio era o gato e o cachorro. Eles estavam buscando gato e cachorro, exatamente. Eu acho que em Ohio era imigração, exatamente por isso. Mas, enfim, todos os estados, o tema número 1 de busca era aborto. Porque nesse país é uma questão que, quando o Roe v. Wade, né, o caso que mudou, que garantiu o direito ao aborto às mulheres até o momento da viabilidade do feto, que são 23 a 25 meses, semanas de gestação, a gente imagina se fosse meses, ninguém teria filhos, enfim. Quando foi uma mudança social gigante aqui nos Estados Unidos, né? E virou uma causa para as mulheres, o direito à escolha que se fala, né? Na verdade, tudo é escolha, até não ter aborto é uma escolha. E quando o Trump elegeu ele não elegeu, quando ele nomeou juiz na Suprema Corte conservadores, né? Ele conseguiu o que as pessoas que botaram ele na presidência queriam, que era invalidar uma lei que existia já há 40 anos nos Estados Unidos, ou 50 anos nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, a questão do aborto transcende a ideia da escolha. A questão do aborto é o governo entrando na minha vida e me dizendo o que eu posso fazer. O que o republicano sempre usou como um argumento, não sempre, mas assim, né, na vida moderna, como um argumento chave. Né? Você é um republicano porque você não quer o governo que esteja presente na sua vida.
tirar o governo na nossa vida, vamos dar livre-arbítrio às pessoas. As pessoas têm que ter capacidade de se pull you up by the bootstraps, como se fala aqui, né? Quer dizer, você mesmo construir o seu futuro, sem o governo interferir. E o que hoje em dia o democrata e a Kamala Harris têm feito bem é dizer, agora vem um governo interferindo na vida das mulheres, dizendo o que elas podem e o que elas não podem fazer. Então é um argumento que por muito tempo funcionou para o republicano, que está sendo... ela mudou. Não, ela reverteu. Reverteu. Você tem toda a razão. Era uma causa suprema, usando o trocadilho da Corte Suprema, para o eleitor, digamos, evangélico. A questão do aborto era você... O que me faz votar no candidato A ou B? A posição do candidato sobre aborto. Então, eu voto por causa disso. Não me importa a economia, o bacon, o imigrante, o Afeganistão, dane-se. É isso que vai decidir. Hoje, graças ao Trump e à Suprema Corte, tem essa mobilização, especialmente por ser mulher, eu acho que isso é fundamental. Ela tornou a causa suprema por uma parcela significativa dos eleitores. Para o brasileiro, talvez não acompanhe os detalhes, existe uma disparidade da preferência eleitoral de homens e mulheres muito grande hoje nos Estados Unidos. Os homens são pró-Trump e as mulheres são pró-Kamala. Mas assim, eu não tô, de cabeça eu não tenho os números. Assim, a vantagem do Trump entre os homens é 15 pontos. E da Kamala entre as mulheres é uma coisa mais ou menos... Eles mais ou menos se neutralizam. Então a questão... Mas tem mais mulheres que votam. Por essa lógica, devia ser muito fácil. Mas tem uma mais uma vez, porque a razão que ela está usando, que os democratas estão usando o aborto como uma maneira de tirar as pessoas do sofá. Porque sim, existem mais mulheres que estão registradas ao voto do que homens. Existem mais mulheres do que homens, ponto, né? Nesse país. Então, quais são os argumentos que nós vamos usar para convencer as pessoas a saírem de casa para votar no dia das eleições? Mas você não pode ser automático, porque tem a mulher que é contra o aborto. Claro. Mas você tem o spam, o cara, aquele choque que você falou do Arizona. Aí você descobre na eleição de 2020 que o Trump ganhou na fronteira do Texas. Porque o cara pode ser mexicano, de origem mexicana ali na fronteira, mas ele não quer que aquele pessoal fique cruzando Não, claro, o Rio Grande. Ele também tende a ser mais conservador, o latino no geral, porque é um pessoal que vai para a igreja, católico, cristão. Obviamente, é que os republicanos ficaram tão extremistas nessa questão de aborto que perderam uma parcela, sabe? Que o brasileiro não acompanha. Hoje, a grande visão americana hoje em dia acabou sendo a educação. Quanto mais educado você é, menos republicano você é. Porque aquela história, o Partido Republicano virou o partido hoje da classe trabalhadora, especialmente branca. É uma reversão. Eu falo brincando hoje em dia que é o partido, não é nem republicano, é o partido trumpista, é o PT. É o partido do Trump. Porque é o partido, sabe, que representa... É quase uma inversão do que é o direita e esquerda no Brasil. Exato. Né? Você pega... Em um espectro. Né? É o cara, o trabalhador branco lá do meio oeste, que é mais conservador em questões morais. Ele é o cara que se sente prejudicado e que perdeu com a globalização, enquanto você que pode trabalhar digitalmente em qualquer lugar. Esse cara se ferrou lá em Michigan, porque a fábrica foi lá para a China, foi para o Vietnã, não sei para onde. Então... Ele captou muito bem, com a alucinação dele, ele representa realmente uma parcela significativa da população americana. Agora, o que eu acho interessante, desculpa, Bruno, só em relação a essa questão do aborto, é que eu acho que para o público brasileiro é um pouco difícil de entender a dimensão disso. Quando você pergunta hoje para o eleitor americano quais são os temas mais importantes para eles, o primeiro é a economia, o segundo é o aborto. É logo ali, muito rápido. Então, assim, não é a imigração, apesar de ser um tema muito caro, não é a saúde, apesar de ser um tema muito caro, é o aborto. E eu acho que a Kamala está também desenhando isso de uma maneira muito interessante, que é, nós mulheres sabemos essa estatística muito bem, talvez os homens não conheçam tão bem, mas a gente imagina o que a ciência nos sugere, apesar desse número não ser tão tão preciso, porque muitos casos não são reportados, é que cerca de 25% das mulheres tenham abortos espontâneos. Então, assim, muitas mulheres que hoje têm filhos, a gente nem faz ideia, muitas amigas nossas que só a gente sabe, porque a amiga contou pra gente, têm aborto espontâneo. E a Kamala tentou capitalizar muito isso no debate também, e tem feito isso,
da criminalização do médico, do profissional de saúde, da mulher que tem um aborto espontâneo, Que não que queria é abortar. um número muito alto e que talvez não possa pedir ajuda. Então não é só, puxa, eu sou cristã e eu sou contra o aborto. Às vezes é a pessoa se pôr num lugar assim, mas espera aí, eu passei por isso, ou minha amiga passou por isso, com aborto espontâneo. Ela queria ter aquele filho e não vai poder pedir ajuda. A Câmara bateu muito nisso. E vale lembrar, em El Salvador, em alguns países ainda no mundo, mas El Salvador é um caso muito emblemático disso, essas pessoas são sim perseguidas, aprisionadas. E as mulheres são As mulheres aprisionadas. são aprisionadas, tem que responder se você tem um aborto espontâneo. Então eu acho que a Câmara tem capitalizado muito em cima desse grupo também, que faz com que essa questão do aborto se torne mais próxima para qualquer mulher e passe a ser uma questão de direito individual, de proteção à sua saúde e não apenas uma questão religiosa, uma questão de ser contra E agora ou a do favor. governo decidindo já por Exatamente. você, antecipadamente, o que O você que você pode pode ou ou não não fazer. fazer. Lembrando, Que quando tipo fala de saúde você uma tem. coisa que você pega essas leis americanas, são leis estaduais. Uhum. Então, se você mora num estado, no Texas, ou no Alabama, as leis são tão draconianas. Na Flórida, 6 semanas. O mas aborto essa é que permitido apenas até 6 essa é uma semanas. coisa. Então, você quer, inclusive, criminalizar uma mulher que mora no estado natal dela, que ela quer ir para um outro estado. Não pode. Não pode. Não pode. Imagine, porque você está cometendo um crime. Se você cruzar a fronteira, imagine, ela é uma ilegal. O cidadão americano é tratado com um criminoso se ele cruza a fronteira do seu estado e vai para um outro estado, porque ela quer fazer... É Então, Handmaid's Tale, né? É o conto da Aya, isso. É você criminalizar uma mulher que vai atravessar a fronteira para Então, você ter uma chega determinada O que vida. aconteceu? É fundamental para os democratas, que eles fizeram em vários estados, tem os referendos sobre aborto. E a Flórida é um desses estados, o que dá uma pequena esperança para os democratas, que eu acho ilusória, de vencer na Flórida. Porque junto com a eleição que você vai ter presidencial e para o Congresso, você vai ter o referendo sobre o aborto. Isso vai mobilizar as mulheres e os homens conscientes dessa questão, achando que talvez seria uma coisa improvável. Hoje a Flórida é um estado que chama aqui vermelho, né? Um estado republicano, que ela possa virar nessa eleição em função Dessa questão. do aborto. Vamos simplificar para as pessoas entenderem o quão complicada é a situação. Aqui, embora os votos não sejam um sistema de voto direto, se a gente fosse estratificar, algo em torno de 47% dos eleitores estão do lado do Trump, 47% estão do lado da Câmara. E não importa o que o Trump faça, eles vão continuar. Ele foi condenado, assédio, você pode bater numa vovozinha que ainda vão dizer, vamos votar nele. Então, quando eu falo 47, pode ser 48, pode ser 46, Mas o fato é que, então, os dois juntos, fica só uma pequena beirinha que vai decidir se é para um lado ou para o outro. Para complicar mais, foi o que vocês falaram, que dentro desse grupo são vários clãs, várias tribos, vários subgrupos. O voto não é direto, então ainda tem o sistema colegiado. Como a gente ter uma ideia, só para devolver para vocês, o que eu li é que nas pesquisas a Câmara teria que ter algo em torno de 3 a 4% de vantagem para ter conforto No de voto que... popular. No voto popular, para que isso indique que através do colégio eleitoral ela saia vencedora. Ou até um pouco mais, né? Ela deu uns números antes, a Fernanda, são basicamente 7 estados. Você tem são swing states. Estados pêndulo, né, que chama em português swing states. São 7 estados, né? E as pesquisas... E Flórida não está nele. Não, Não, não. Flórida é republicana. Assim como republicana. Nova York é democrata. Exatamente. Existe agora uma fantasia que Texas e Flórida poderiam eventualmente mudar. Há 20 anos estão esperando que o Texas... Que Texas mude. Mude, mas não muda. Mas são 7 estados, né? Então, e mudou um pouco. Ela sabe? E o problema maior, para complicar, aí não é conversa de marqueteiro, as pesquisas estaduais não são tão idôneas como as pesquisas nacionais. Então você fica um pouco preocupado com as pesquisas, você não pode ficar muito eufórico de um dos lados. Eu estou aqui 3 pontos, então tudo margem de erro.
Esses 7 E estados... por que as pesquisas estaduais não são confiáveis? Porque o próprio veículo ou o instituto de pesquisa ou o empresário local, ele às vezes já tem uma tendência... Não, porque se você faz pesquisa, é mais difícil, custa caro fazer pesquisas. Você já respondeu alguma pesquisa na tua vida eleitoral? Nunca. Não. Nunca, então. Você vai atender um telefone na tua linha fixa? De jeito nenhum. Mas as pesquisas não é que elas estão ruins. Em geral, elas não estão tão fora da... Não é raro na última eleição. Não. Mas ele com pesquisas... E tudo a margem de erro. Ninguém, nesses 7 estados, está com uma... Nenhuma pesquisa agora estava fora da... ultimamente, então é tudo margem de erro. Todas estão dentro da margem de erro. 3 para cima, 3 para baixo. Então, vai depender de tudo. Mas é que a margem de erro é o que pode decidir... Claro. Por isso que meu instituto de pesquisa chama margem de erro. Instituto de pesquisas margem de erro. Porque é isso que está acontecendo. Então você pega, vai depender tudo aquilo lá, se o cara vai sair do sofá naquele dia, sabe? Etc, etc. Se os 800 mil poloneses vão ouvir a Câmara ou não, se vão acreditar que imigrante haitiano come gato, sabe? Aí começa o micro, o fator decisório de cada... Então, é óbvio que está complicado. Mas você falou dos 47%, antes de eu passar a bola para as minhas queridas companheiras, o Trump é o 47%. Ele não passa de 47%. Ele jamais teve, e não tem como ele ter maioria. A maioria, exato. Sabe? O Trump, de novo, que seria o pior cenário americano, seria o horror para o país, ele novamente perder no voto popular, como perdeu para Hillary, e eventualmente ganhar no colégio eleitoral. E é totalmente possível esse cenário. Exatamente. Totalmente não vai ganhar possível. no voto. Não tem como ganhar. Ele não tem como ganhar no voto popular. Ela está agora, sabe, 3 pontos. E é um sistema, só para uma pequena observação, porque também eu acho que quando a gente fala disso do colégio eleitoral aqui, né, para o brasileiro no Brasil, onde é o voto popular, é tão difícil de entender por quê, né? É um sistema que foi criado para dar valor ao voto das pessoas que, quando foi criado, moravam em estados rurais, que naquela época não tinham nenhuma representatividade, população suficiente para ser representado ali. Mas hoje em dia, quer dizer, o mundo evoluiu, né? O estado, a população mudou. Esses estados, alguns desses estados que antes eram considerados, alguns continuam como Wyoming, que até hoje realmente não tem 1 milhão de pessoas no estado do Wyoming, né? Quer dizer, é um estado menor do que o meu, talvez 1 milhão de vacas no Wyoming. Assim, menor do que Upper Manhattan, que é onde eu moro aqui, né? Tem estados americanos que têm 2 senadores, porque é fixo, e um deputado. Era isso que eu ia dizer. Exato, Wyoming é um exemplo. Eu acho que se você quiser manter essa representatividade pós-colonial e tiver esse argumento de que isso é necessário, porque democratas e republicanos tiveram a oportunidade de derrubar o sistema do colégio eleitoral e ninguém nunca fez isso. Quando convém para um partido... Quando convém para um, você quer derrubar. Então, se quiser... Eu sempre penso, fica com o Senado e a Câmara com essa divisão esdrúxula, já está suficiente, mas deixa o voto popular para a presidência, pelo amor de Deus, porque não faz nenhum sentido o voto de alguém no Alasca valer muito mais do que o meu voto em Nova York. E é isso, exatamente isso que significa, porque se você dividir o número de colégios eleitorais que cada estado tem pela população, isso não é exato, isso não está certinho ali. Então, tem votos em determinados estados que valem mais, pesam mais no final do que o do outro. Em termos cívicos, é um problema, porque se você mora em Nova York, falar, hoje não está vou nevando, eu não vou votar. Meu voto já não faz sei diferença. que não faz diferença. Enquanto se você mora na Pensilvânia, você sabe que seu voto conta. Exatamente. Eu vou te falar isso. Então você desmobiliza o eleitorado num grande estado, no Texas, que é republicano, e Nova York, que é democrata. Eu morei no Arizona por 10 anos e morei em Nova York antes de ir para Arizona por 11 anos e agora estou de volta em Nova York. Não teve uma eleição no Arizona que eu deixei de votar. Exatamente por isso. Porque não só presidencial, porque aí fica aquela coisa, né? Todas as eleições, local, pro Câmara de Vereadores, eu tava lá votando. Porque você sente uma energia, um poder, né? No seu voto. Seu voto vale, que é uma né? coisa assim, contagiante. Você fala, não, tem que ir. Levava a minha filha pequenininha, a gente ia lá. A Flora nós mudamos pro Arizona, a Flora tinha 2 anos e meio de idade, ela tem 15 anos. Agora eu falei pra ela, filha, no dia da eleição não tem escola, nós vamos votar junto, você vai comigo. Mas quando eu cheguei em Nova York em 2022 e teve uma eleição naquele ano, eleição estadual. Eu não votei. Não porque eu não queira participar, mas eu falei exatamente, eu falei assim, cara, sabe o que mais? Assim,
Vai fazer meio diferença mesmo, porque o cara que está concorrendo aqui à Assembleia do meu distrito vai ganhar mesmo, já está garantido, entendeu? Aquela coisa, vai ser o candidato democrata, não faz diferença. Assim, o meu voto, eu votando ou não votando, não vai fazer diferença. E esse é um grande risco para a gente voltar à questão da democracia, né? O brasileiro tem um privilégio, porque por ser o voto direto, todo voto conta. Todo voto conta. Claro. Pode ser uma eleição de uma diferença de um prédio que não votou, né? Assim, e por ser o voto obrigatório, né? Porque o voto obrigatório faz com que o governo tenha a obrigação de te permitir votar. Exato. E essa é uma grande diferença aqui. Você tocou numa coisa interessante, Fernanda. Você falou, não tem escola para minha filha. Não tem escola provavelmente porque a escola é um lugar de votação. Não é porque então, para me dar... Não é porque cancela, porque é domingão. É domingo, como no Brasil. Não. Sul-americano. Mas tudo bem, hoje em dia também... Alguns têm voto antecipado. Melhorou muito, mas assim, quando é o voto antecipado, por exemplo, aqui em Nova York mesmo, que é um lugar em que as pessoas teoricamente estão desinteressadas, entre aspas, quando é fim de semana no voto antecipado, você pode passear pela cidade que você vai ver as filas dando volta no quarteirão. Uhum. Então você tem que estar querendo muito votar. O cara que está trabalhando de 9 a 5 ali, ele não vai sair do trabalho, o patrão não vai deixar ele sair do trabalho para votar. Já começa por aí. Fim de semana ele está exausto, ele vai levantar no fim de semana para pegar uma fila de rodar quarteirão para votar? Ele não vai. Então assim, são muitas dificuldades criadas por um sistema em que, além de tudo, é isso. O governo, o Estado, não tem a obrigação de facilitar. No Brasil, você vai ver o cara lá, todo ano é a mesma matéria que a gente faz no Brasil, né? Que eu, como repórter de televisão, fazia. População ribeirinha e o cara atravessando lá com a urna no barco, ou outro levando de helicóptero a urna para aquele cara que tá lá morando sozinho numa ilha, mas que o Estado tem a obrigação de deixar a pessoa votar. E acaba a ironia da sua primeira pergunta pra gente, que você falou assim, como explicar para o brasileiro a importância desse voto. Na verdade, o desafio aqui é outro. Como explicar para o americano a importância desse voto? Se você tem o índice de comparecimento às urnas, quando é 65%, 60%, é uma coisa recorde, né? Imagine, se você não percebe que isso é importante, porque lembrando que não é só eleição para o presidente, eleição para o Congresso também, eleições também. E esse é o muito problema, importante, né? Isso. Desculpa, vai, Fê. Não, eu ia só concluir que é muito importante isso, que às vezes o brasileiro tem essa visão de que, mas o voto não é obrigatório, mas também é só uma multa que eu pago, não vou votar. Não é isso, gente. É a estrutura do Estado estar voltada para você votar ou não. É a responsabilidade do Estado de te permitir o acesso ao voto ou não, que aqui não existe. Então, a gente está falando de Nova York, mais uma vez, de um lugar privilegiado. Mas se você viajar esses Estados Unidos, você vai, esse mundão que é aqui, você vai ver muitos lugares em que para a pessoa chegar a um local de votação, ela tem que viajar horas, ela tem que querer muito, porque essa não é uma obrigação do Estado, infelizmente. Existem, sim, vários estados que permitem o voto pelo correio e tal, mas de estado a estado não é uma coisa bem... e aí existem outras dificuldades, né? Se você mora numa reserva indígena, por exemplo, que você não tem um endereço que é como o nosso, né? 680 Riverside Drive, whatever, onde você mora. 123 West 46th Street. Não é assim. Então, eles falam assim, eu moro, tem um prédio, você vira à esquerda, aí você anda assim, aí vai ter uma árvore, e ali tá minha casa, né? Porque é assim que eles se localizam. Então, tudo isso você começa a ver como o desafio é tão grande. E aí, o que acontece? Os estados que querem excluir certas populações do voto, porque essas populações tendem a votar mais democrata do que republicano, esses são estados republicanos, né? Eles começam a criar requerimentos ou proibir certos comportamentos. Por exemplo, não se permite mais que você, no estado do Arizona, que você dê carona para uma pessoa, que você pegue a cédula que a pessoa recebe pelo correio, e você, se você não for da família daquela pessoa, você não pode mais pegar aquela cédula e levar para o lugar onde os votos são computados, porque agora é crime no Arizona. Por quê? Porque existiam várias pessoas com pessoas idosas, com pessoas que tinham dificuldade de locomoção, que não tinham carro. Que não tinham carro. Elas então iam, eram muitos voluntários, muitos não trabalhando para partidos, mas trabalhando para organizações comunitárias, né? Que elas iam de porta em porta recolhendo as cédulas, porque mesmo que a pessoa receba a cédula pelo correio, você ainda tem que votar, fechar a cédula e ir na caixa de correio ou entregar na mão do carteiro para poder a cédula voltar. Então, quer dizer, ainda tem outro passo que se requer, né? Então, as leis são usadas não para facilitar o voto, mas para dificultar o voto, que é uma coisa louca de se pensar, Você quer complicar mais ainda o que você perguntou? Com o Trump aconteceu uma coisa realmente obscena, que além de tudo, você vai fazer interpretações bizarras da legislação eleitoral.
Então, o que o Trump tentou fazer em 2020, negócio do Capitólio, que ele queria inventar uma história que o Mike Pence, que era o vice-presidente, que tinha uma função meramente protocolar de certificar os votos, pudesse convocar... Subverter a burocracia eleitoral. Então, hoje em dia, o que o Trump está fazendo é uma coisa gravíssima, que ele quer aparelhar o sistema eleitoral. Não só a parte de supressão de voto, mas a maneira como você computa os votos e decide como isso é feito. Você criar um casuísmo perigosíssimo, e que ele queria fazer. Ele criou falsos eleitores, porque o cara que vai lá que decide não é eu, você, o eleitor, mas é o delegado daquele estado que vai votar no que também é no protocolar, teoricamente, tudo protocolar. né? Tudo protocolar. Você imagina, você contra a vontade do... Sabe, eu voto na tua, mas eu gosto mais da Fernanda do que da Mila. 70% votaram na Mila, mas eu vou votar na Fernanda. Você não faz Imagina isso. Como você fazer um negócio. Você não faz isso. Mas, sabe, mas então isso é gravíssimo, que você vai ter os problemas americanos, além dessa tensão eleitoral, a segunda parte que é o day after. Você tem um candidato, que é o Trump, que já mostrou que não vai aceitar outra vez, novamente não vai aceitar o resultado. Ele já antecipa que não vai aceitar a derrota. E vai criar, não se sabe que tipo de empecilho ele vai criar em caso... Fora do poder ele não vai conseguir criar muita coisa, né? Se o Trump ganhar, de fato tem algum risco à democracia americana? Ou vai fazer só barulho e acaba que não dá em nada? Olha, eu nunca acredito em pessoas que... eu acho que o Trump, vou recomeçar isso. Quando o Trump foi candidato, eu ouvi muita gente falando que ia votar no Trump porque as promessas dele eram só bravatas. Ele só estava falando aquilo por falar... Era só força de expressão para chamar a atenção, e ele entregou a maioria esmagadora das promessas. Ele não aparelhou de forma ilegal, mas aparelhou de forma institucional o sistema judiciário americano, por exemplo, que causou esse problema geracional. Esquece. Geracional, exato. Agora são gerações e gerações com uma Suprema Corte com essa formação que não vai mudar. Então, assim, ele entregou muito bem entregue toda a promessa dele de mudar o sistema de justiça americano, e por aí vai, muito mais coisa. Tax break para os mais ricos, todas as promessas dele de campanha, ele de fato entregou. Quando o Trump fala durante a campanha, quem sabe eu fico mais tempo, já aconteceu antes, esse flerte dele com tantos líderes autoritários. A brincadeira, quero ser ditador no primeiro dia. A brincadeira, quero ser ditador no primeiro dia. Eu levo tudo isso muito ao pé da letra. Eu acho que isso tudo é muito sério. O que a gente viu no 6 de janeiro, e não só o que a gente viu no 6 de janeiro, mas a reação dele depois do 6 de janeiro até hoje. Até o debate, até ele agora, foi perguntado. Dizendo que aquilo que não houve nada de estranho. Então, assim, para mim, é uma questão seríssima. Eu acho que os americanos estão brincando com fogo com isso. Eu acho que os americanos que têm tanto apreço pela própria democracia deviam levar mais a sério e ouvir melhor as promessas de campanha com ele, mais uma vez, lembrando que ele entregou durante os 4 anos dele de governo. Eu vou resumir curto e grosso a resposta da Mila, que é a minha. Eu levo o Trump a sério e literalmente. É isso. Acabou. Resumindo também, ou complementando rapidamente, o risco não é o Trump, é o que o Trump cria e que tem um efeito que vai estar presente por muitos anos após o fim da presidência do Trump, né? Então, eu tenho uma filha, você tem um filho, Matias tem 8 anos, Matias tem 8 anos, a Flora tem 15, novas gerações nesse país, né, que estão crescendo aqui, estão indo para a escola, enfim, nasceram aqui, a minha filha nasceu, ela tem dupla cidadania, mas ela provavelmente vai ficar aqui, vai fazer a vida dela aqui. Então eu fico pensando, qual é a consequência da escolha que nós fazemos hoje que vai afetar a vida da minha filha daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Mas o Bruno tem razão, eu concordo com você num ponto, ele não é o presidente, então a capacidade de estrago dele, institucional, é menor hoje do que, obviamente, quando ele era o presidente. Mas ele falou, ele foi eleito, né? Meu medo são 2. Se ele não for eleito... O que vai acontecer? Também, as duas coisas... Se ele não for eleito, ele vai fazer barulho, mas concretamente nada além disso. Não sei. Não tem o que ele poderia fazer. Não, o processo de desestabilização da democracia não necessariamente requer que ele seja presidente dos Estados Unidos. E, de certa forma, você está fora da presidência, você tem mais liberdade de ser um agente de caos, por todos que estão associados com ele, que
Então aí causaria, vamos dizer, a Kamala Harris vira presidente, existe todo um processo de caos que já está formado, né? Já há vários anos, que vai então crescer mais ainda, e aí desestabilizaria o governo dela e qualquer crença ou qualquer... qual é a palavra? Faith? Como se fala em português? Não é fé, mas qualquer... Crença, né? Acho Que o eleitor teve ao elegê-la presidente, aquela ideia de que ela iria trazer a estabilidade, que ela iria melhorar as coisas. Então aí, na próxima eleição, tudo isso, todo esse caos que foi criado pela pessoa que perdeu e todos que estão em volta dele, vai ser usado para trazer... eleger alguém. Exato. Que por sorte não será o Trump, porque ele deve estar nesse momento muito velho. velho. Ele vai estar velho demais. Ele já tá meio assim, ele fala umas coisas às vezes que eu falo assim, gente, que não, assim, tem umas coisas dele que ele fala que eu tenho que ler umas 3 vezes e falar, eu não sei nem o que ele quis dizer aqui. E tem uma outra coisa, por fim, que eu também não quero ser, eu sempre sou a espalha-rodinha, né? A portadora de más notícias de todos os lugares. Mas esse país é um país fundado no colégio eleitoral, mas também um país fundado pela divisão de poderes entre os 3 poderes e o famoso checks and balances. Com esse aparelhamento de um dos poderes, que é o sistema judicial dos Estados Unidos, a gente fica ali na mão dos outros 2, mesmo que ele não esteja no executivo. Gente, essa é uma Suprema Corte de 6-3 e que já tem demonstrado estar aberta a tomar decisões que não são decisões que estão de acordo com o Partido Republicano tradicional que a gente conhece. Não. São decisões que estão muito mais para lá, muito mais flertando com uma possibilidade de autoritarismo do que a gente jamais viu nesse país. Então, eu não sei, eu acho que ele tem aí um amparo que é perigoso. Agora eu queria uma sacanagem. Vai pra coisa positiva com o seu Instituto vamos acabar com a coisa Fala positiva? uma coisa Eu queria propor positiva. uma sacanagem em Manhattan Connection. Coloca cada um de nós no fogo e perguntar quem vai ganhar a eleição. Vocês têm medo de responder? Olha, Não tenho medo, realmente eu não sei quem vai ganhar. Até antes do Biden eu falava Trump o pra Trump, todo com mundo que me certeza. perguntasse. Hoje também. eu vacilei. Com essa mudança eu tô um pouco indecisa. Eu acho que está agora mais eu já para não ele sei. ganhar ainda, mas estou menos seguro. Eu diria a mesma coisa que você. E eu acho que, de ainda certa que tá forma, o mais. fato da Kamala Harris ter tão pouco tempo de campanha, no final das contas, vai ser uma vantagem para ela. Muito mais do que uma desvantagem. Mas a coisa do Trump, em uma palavra para ir embora, o que me impressiona no Trump é a resiliência. O cara, de tudo que ele aprontou até hoje, E ele está lá. com os 47%. Olha, É impressionante, É impressionante. né? É impressionante. Muitíssimo obrigado. A gente quase deixou o Bruno falar, cara. Mas isso é bom, Bruno, é bom você quando eu não chamou falo. os convidados errados pra sua festa, Bruno. Mas isso é bom quando eu não falo. E eu percebi que se eu deixar, a gente ficaria facilmente aqui 4 horas. Ela tem que voltar a trabalhar. Vida de imigrante não é fácil, não. Então a gente marca outro papo. Com certeza. Aqui ou num café. Maravilha, obrigada, Os dois. Bruno. Obrigado para vocês, foi ótimo estar com vocês. Muito bom. Eu que agradeço e agradeço também todo mundo que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de deixar o seu like. Para quem quiser me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano, e a gente se vê semana que vem. Obrigado.